Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos para mais uma videoaula para o concurso da ESA. Essa aula serve também para a galerinha do terceiro ano que está estudando para o Enem e para a galerinha do nono ano do ensino médio. Esse assunto ele sempre aparece ali antes da era Vargas, ok? Essa aula, para ela não ficar muito longa, eu resolvi dividir em duas partes. Então, a primeira parte, nós vamos ver ali o governo que foi apelidado de República da Espada, comandado por Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e posteriormente vamos analisar algumas dessas revoltas da República Velha. Na segunda parte da aula, nós iremos ver os demais assuntos. Então tá aqui, gente, o nosso cronograma de estudo. Aqui eu retirei o edital do concurso da ESA, Sargento Exército. Então nessa nossa primeira parte, Deodoro Floriano, a Constituição de 91 e a Guerra de Canudos. Nós vamos levar bastante tempo nessa videoaula. Posteriormente, a revolta do contestado, né? O tenentismo, a revolta federalista. A revolta federalista, gente, e a revolta armada, elas estão aqui dentro do governo de Deodoro. Então nós já vamos ver aqui, já nesse momento. Vamos ver o coronelismo, a revolta, o voto de Cabresto, toda essa sacanagem que existia aqui nesse período eleitoral. Na próxima aula, nós vamos ver, na segunda parte, contestado, revolta da Chibata, vacina, cangaço e o fim da República Velha, consequentemente o surgimento da Era Vargas. Então, contestado, revolta da Chibata, vacina, cangaço e a ruptura das oligarquias e a Revolução de 30 na segunda parte da aula. Não esqueçam, deixe seu like e inscrevam-se no canal, não custa nada. Aula 100% gratuita aqui para vocês, basta você se inscrever e digam de onde vocês estão assistindo, de qual cidade, de qual estado vocês estão assistindo essa aula, beleza? Então, tá aí, vamos para a nossa aula. Você não deve esquecer, gente, que o 15 de novembro não foi uma proclamação da República. O 15 de novembro, que vocês conhecem, um feriado, foi um golpe militar. Professor, a minha professora fala que foi proclamação, mas não foi, gente. Dentro da nova releitura historiográfica, nós já chegamos a essa conclusão. Nem é tão nova, tá, gente? Essa percepção do que foi um golpe militar. Muitos livros didáticos antigos ainda falam de proclamação, mas aqui dos anos 2000 para cá, você observa que foi um golpe militar. Essa releitura historiográfica, que está correta, tá, gente? Proclamado é quando ocorre algo falado a todos os cantos, onde é convidado o povo a participar, onde todos ficam sabendo, onde é algo que se torna público, publicitado, né? Colocado ali de forma 100% explícita. E não foi o que aconteceu aqui, tá? O exército, que estava magoado com o Visconde de Ouro Preto e o Dom Pedro II, pediram, por favor, vocês podem sair do poder. E o Dom Pedro II saiu fora e saiu do Brasil. Então vocês conhecem 15 de novembro de 1889 como proclamação da República, mas não, foi um golpe. A história do Brasil, gente, ela é cheia de golpes. Nós vamos estudar alguns aqui, tá bom, gente? Então começou a República, um governo extremamente complicado, tá? E com uma grave crise econômica herdada ainda do governo de Dom Pedro II, e o indivíduo que assumiu primeiramente aqui foi o Deodoro, né? O Deodoro, chefe militar, muito respeitado, não tanto quanto Floriano Peixoto, governou de forma provisória enquanto não existiu uma Constituição.
Dentro da política econômica, nós temos aqui o encilhamento. O que foi o encilhamento? Uma política econômica de emissão de crédito, crédito aos empresários brasileiros e também uma emissão de papel moeda, né, de grana para resolver o problema no Brasil. Bora fabricar dinheiro. Quem dera se fosse assim, né, gente? Isso gerou inflação. Encilhar, gente, aqui é uma metáfora, tá? Encilhar significa preparar o cavalinho para corrida. Quando ele fica lá na baia, já viram vídeos de corrida de cavalo? O cavalo sai disparado numa corrida, né? Isso é encilhar, preparar o cavalo para a corrida. E aqui esse encilhar, quem eram os cavalos que iam correr atrás do crédito? Os empresários brasileiros. Foram lá, pegaram o dinheiro e sumiram com esse dinheiro. Não investiram na economia. E esse crédito também aqui, gente, ele era muito pouca grana, tá? Então, gente, o que é que tu tem que saber? Não deu certo. Tá bom, gente? Não deu certo. Então, essa foi a política do encilhamento. A Constituição de 1891, nós vamos ver daqui a pouquinho, e o Deodoro vai enfrentar, né, uma revolta aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele era muito chato, porque ele era muito autoritário, porque ele não estava resolvendo os problemas econômicos do Rio de Janeiro. Então o Deodoro ficou assim, caraca, meu irmão, tá doido, é muito difícil governar esse país. Né? Logo, logo, né, ele veio o quê? A renunciar. Né? Não demorou muito e ele renunciou aqui no final de 1891, já, né, com a Constituição em vigor. Quem assumiu foi o seu vice, o Floriano Peixoto. Ele assumiu, mas, segundo a Constituição de 1891, ele deveria convocar novas eleições. Ele fez isso? Não, ele não convocou. E por isso ele enfrentou duas revoltas. A segunda revolta armada no Rio de Janeiro e a revolta federalista no Rio Grande do Sul. Lembrando que essa revolta aqui ela se espalhou por outros estados, inclusive chegando a Santa Catarina. Então existiam confrontos internos ali no Rio Grande do Sul e esses confrontos eles acabavam respingando no governo de Floriano. Então, essas duas revoltas tentavam, na verdade, gente, retirar o Floriano Peixoto do poder. Não tem muito segredo, não tem por que a gente gastar muito tempo aqui. Só que o Floriano, gente, ele era o cara. Ele metia bala. Tanto que ele era apelidado como Marechal de Ferro. E foi isso que ele fez. Ele falou mais ou menos isso. Eu quero saber qual vai ser o homem, muito homem, que vai me tirar do poder. Eu vou ficar aqui. Eu vou terminar o mandato do meu amigo Deodoro da Fonseca. Depois vocês se viram aí. Não, Deodoro, não, Floriano, você não pode. Você tem que sair fora. Você tem que convocar novas eleições e tem que sair do cargo. Ele não saiu. E ele reprimiu de forma muito violenta todas essas revoltas. Depois ele saiu do cargo tranquilamente. Lá em Santa Catarina, inclusive ele mandou matar uma galera lá, tá, gente? Por isso que depois mudou o nome da capital, que era São João do Desterro, e virou, sabe o quê? Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, né? Então, esses primeiros anos aqui, gente, esses primeiros 5 anos, podemos assim falar, da República, foram anos bem complicados, tá? Essa República aqui, ela é apelidada de República da Espada. Por quê? Por conta do Deodoro e por conta do Floriano Peixoto serem comandantes do Exército. O que mais vem em prova, gente? O que mais vem em prova são as características aqui da Constituição, tá? Esse primeiro da República você tem que saber isso aqui, tá? Constituição de 1891. Essa aqui, tá? É a segunda Constituição do Brasil.
mas ela é a primeira da República. Artigo 1º. Forma de governo é uma república federativa, ou seja, que o comandante da nação não é mais um rei, e sim um presidente. Esse Brasil é ligado por federações, as unidades federativas, os estados, né? Constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Artigo 15. São órgãos de soberania nacional o poder legislativo, executivo e judiciário, ou seja, não tem o quarto poder, o poder moderador. Esse quarto poder, ele é oriundo lá da primeira Constituição, da Constituição do Imperador Dom Pedro I. O mandato de senador agora vai ser de 9 anos. Não tem mais negócio de ser eternity, infinity, forever, para sempre, um mandato infinito. O voto ele é secreto? Claro que não. O voto aqui ele continua descoberto, que ficava muito fácil para burlar o sistema eleitoral. O presidente exercerá o cargo por quanto tempo? Por 4 anos, tá, gente? Não esqueça aqui. Mandato de 4 anos e não existe reeleição. Reeleição, gente, é somente lá em 1997. Reeleição só era no governo Fernando Henrique Cardoso. Bem recente para a nossa história. Artigo 47. O presidente e o vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto. O voto aqui ele não é mais indireto. Lá na Constituição de 24, ele era indireto e censitário, ou seja, de acordo com a grana, de acordo com o poder econômico. Aqui a maioria decide. Eleitores maiores de idade, 18 anos? Não, filho de Deus. Aqui é 21, tá bom? Quem não pode se alistar como eleitor? Mendigos, analfabetos, praças e também religiosos, tá? Então essas são as principais características da Constituição de 1891. Acabou o governo do Floriano Peixoto, vai começar a República das Oligarquias, onde quem manda são os latifundiários, são os grandes comerciantes, são as famílias tradicionais. Essas famílias tradicionais, principalmente no interior do Brasil, fazem a prática política chamada de coronelismo. Coronelismo, gente, é uma prática que vem desde o Brasil Império, mas ela vai se consolidar aqui na República, onde o coroner, o chefe político e econômico de uma cidade do interior, é ele quem manda e desmanda na região. O coronel, gente, ele não é coronel de patente militar, tá? É apenas um apelido, tá bom? Então, gente, estamos já nos anos 2020 e pouco, né? 2030 será quando você vai ver essa aula, e você vai observar que aí na sua cidade, se você mora no interior, você nem enxerga um pouco desse coronelismo, né? Até mesmo em alguns estados você tem algumas famílias, né, muito fortes, como Ferreira Gomes no Ceará, a família Sarney no Maranhão, entre outras. Então os coronéis controlavam os votos a nível municipal, né? E esse voto ele era direcionado. Esse voto direcionado é o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto, gente? É um voto onde o coronel controla, onde o cara que tem mais dinheiro controla. Ele forma o seu curral eleitoral. Cabresto, gente, vem de colocar rédeas no cavalo, no gado. Controlar o gado é o cabra, é o cabresto. Aqui nesse caso é eleitoral. O coronel dava uma cesta básica, comprava dentadura, distribuía água, distribuía querosene e depois chegava lá no dia da votação, ele pedia por favor, vote aqui no meu filho X, por favor, vote no meu cunhado Y. Muitas das vezes o coronel, a gente não se candidatava a prefeito, a vereador, a governador, sei lá o quê. Ele indicava alguém e ficava somente na administração. A maioria das vezes, gente, a galera ia lá de boa e votava. Não precisava do cabra da peste.
que era o jagunço, né? Afiar a sua peixeira e enfiar na barriga do cara que não votou no candidato do Coroné. Então, o voto de cabresto, muitas das vezes, não era um voto violento, tá? Impressionante isso. Muitos de nós aprendemos errado aqui na história, tá, gente? A minha professora falava muito isso. O voto de cabresto era um voto violento, ponto final. Não era assim. A violência somente em último caso. Se por acaso o candidato do Coroné perdesse, ainda tinha que passar por uma comissão de verificação. E geralmente eles buscavam algum delito ou inventavam algum delito do indivíduo que ganhou as eleições. Então ele não levava, ele não era diplomado. Sendo assim, chama o segundo colocado. Quem era o segundo colocado? O candidato do Coroné. Beleza? A política dos governadores, gente, nada mais é do que uma troca de favores entre prefeito, governadores e presidentes, entre governadores e presidente, entre presidentes e governadores e prefeito, onde um arrumava voto para o outro em troca de favores políticos, em troca de cargos para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para suas esposas. Ah, professor, então não mudou muita coisa. Infelizmente não mudou muita coisa, né? Mas hoje existe uma fiscalização muito maior para esses favores. Então, gente, nesse momento era muita sacanagem no sistema eleitoral, já que o voto ele era aberto, né? Não existia uma justiça eleitoral, isso vai surgir somente depois com a era Vargas. Então, o morto votava, o cara votava 3 vezes, falsificavam os documentos, como está dizendo aqui nessa charge, olha. O defunto, o cavaleiro que vai à cidade, quer ter a gentileza de me fazer visar esse título de eleitor, legitimar esse título de eleitor. Então aqui está dizendo até um morto tinha título de eleitor. Então era muito fácil fraudar o sistema eleitoral, porque quem cuidava desse sistema eleitoral eram os próprios políticos. Aí é brincadeira. Política do café com leite. Tá aqui a charge que mostra a política do café com leite. Olha aqui, São Paulo, né, e Minas Gerais. Eles são os grandes guardiões, olha, da cadeira do presidente da República. E quem está aqui mendigando o apoio deles? O Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, o Paraná, a Bahia. Por quê? São Paulo e Minas Gerais, gente, eram os grandes carros-chefes do sistema eleitoral, onde detinham, eu acredito que até hoje, o grande número de eleitores. Então eles sentavam à mesa e decidiam quem eles iriam apoiar. Quem eles resolvessem apoiar era provavelmente 90% de chance de ser eleito presidente do Brasil. Essa política do café com leite, ela tem esse nome porque o São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais o maior produtor de leite. Então é uma metáfora. Não esqueçam, gente, a política do café com leite era um grande acordo, tá? Acordo político entre essas oligarquias. Não era, gente, eu vou repetir, não era uma alternância de poder exata. Uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais. Porque você vai observar, gente, que nessa sequência, várias e várias vezes São Paulo tem muito mais presidente da República. Então não era certinho, gente. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Não. Era São Paulo, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, São Paulo, Nordeste, Minas, São Paulo. Até presidente do Nordeste foi eleito aqui nessa história. Então a política do café com leite era um grande acordo que acontecia de 4 em 4 anos, ou melhor, de 3 em 3 anos, para decidir quem eles iriam apoiar para presidente. Então, gente, eles formava-se seu curral eleitoral. Por isso que nós temos essa charge aqui mais contemporânea, né? Curral, gado, quando você é um eleitor altamente controlado, alienado, Maria vai com as outras, teleguiado, depende da região que você mora, né? Então aqui você vê 2 caras com bandeiras políticas conversando com o seu gado aqui, com o seu boi, e aqui as pessoas olhando assustadas, né?
eles estão tentando conquistar o voto de qualquer curral, né? Curral eleitoral vem dessa época aqui das oligarquias. Até hoje, gente, nós temos um pouco disso, né? Não podemos negar, né? Um candidato X, ele tem seu curral eleitoral em São Paulo. O candidato Y tem o seu curral no Nordeste. E por aí vai, né? Então, aqui os principais itens da República das Oligarquias. Gente, não é necessário, gente, você conhecer todos os presidentes, tudo o que aconteceu. Eu coloquei essa lista aqui para vocês terem uma visão geral quem foram os presidentes. Na sua prova, gente, o que é mais importante é isso que está em amarelo, tá? São esses principais eventos. Então aqui nós temos Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, que foi eleito 2 vezes, Afonso Pena, Lino Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes. Então você tem que saber onde aconteceu essas revoltas, no governo de quem, né? Guerra de Canudos, a tal prova vai dizer que aconteceu no governo de Washington Luiz. Tá errado. Revolta da Chibata, eles vão dizer que aconteceu durante o governo de Campos Salles. Tá errado, tá bom? Mas o que mais vem em prova, gente, é você entender o que foi Canudos, o que foi a vacina, qual foram as consequências da revolta do Forte, qual foram as consequências da coluna Prestes, o que aconteceu no final da Guerra do Contestado, quem foi vitorioso, quem foi perdedor. A Chibata, eles foram derrotados ou eles foram vitoriosos? É isso que mais vem em prova, tanto de ensino fundamental, Enem, ou até e inclusive na prova da ESA de sargento do Exército, tá bom, gente? Então aqui, filho de Deus, é bom vocês fazerem na casa de vocês um resumo, tá? De todas essas constituições. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constituições, né? Então, o Brasil aqui é muito avacalhado, né? Então, você tem que ter o domínio disso daqui, tá? Então, até aqui a nossa aula, estamos estudando a Constituição de 91. Então, aqui na era Vargas, nós temos 2 constituições. Depois de Vargas, nós temos a de 46, do Dutra. Depois nós temos a da ditadura militar. E a que vigora até hoje, que é a Constituição de 88. Tá bom? Então, principal característica da de 24, eleições censitárias, abertas e indiretas. O imperador não respondia judicialmente pelos seus atos. Por quê? Por conta do poder moderador, né? Era uma monarquia unitária e hereditária. Com a república, a abolição das instituições monárquicas, o voto direto, né, mais descoberto, não era secreto, sistema presidencialista, e os estados da federação passaram a ter suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. Ou seja, os estados terão suas constituições, mas ela não pode ser de maior importância do que a Constituição Federal. Pode ter algumas diferençazinhas, mas quem manda mesmo é a Constituição Federal, ok? Então, gente, é isso que nós vamos estudar, é isso que mais vem em prova. As revoltas da República Velha. Então você vê aí à esquerda uma charge criticando o movimento de vacinação liderado por Oswaldo Cruz, no lado esquerdo, né? E do lado direito você vê a revolta do 18 do Forte. Depois eu vou contar a historinha desse cara aqui, que é bem interessante. Estive lá no Forte Copacabana, tirei uma foto um ano desse, coloquei aqui na aula. E adivinha, 3 meses depois o que apareceu na prova? A revolta do 18 do Forte. Alegria! Então vamos estudar a revolta do contestado, da vacina, da chibata, coluna Prestes, Guerra de Canudos e por aí vai. Guerra de Canudos, tá, gente? Lembrando que é chamado também de Revolta de Belo Monte. Tá aqui. Então aqui chegamos, gente, na Guerra de Canudos. 1896 a 1898. Então, a primeira consideração, gente, que eu quero fazer para vocês é sobre a nomenclatura. Porque, gente, a gente não pode resumir esse movimento
somente a guerra. Antes de existir a guerra, existia a pequena cidade de Belo Monte, que aqui eles usam no mapa o nome Canudos. Então você pergunta para o morador daqui, onde é que você mora? Eu moro em Belo Monte. Para ele, gente, ele morava em Belo Monte. E por que ficou o nome de Canudos? Porque a história, gente, geralmente ela é escrita pelos vencedores. E já te adiantando aqui, quem venceu a revolta? O Estado, né? O Exército. Você perguntava para o militar que saía de Salvador para chegar a Belo Monte, você vai para onde? Eu vou para Canudos. Né? Por que ele falava, eu vou para Canudos? Porque ao redor de Belo Monte existia uma vegetação parecida com canudinhos, parecido com cactos, tá? Que era apelidado até mesmo de favela. Então muitas tropas, gente, chegavam muito cansadas por fazer essa viagem aqui. Então eles ficavam nos arredores de Belo Monte. Nos arredores de Belo Monte, tínhamos o acampamento militar cercado por Canudos. Então, para o exército, isso aqui era Canudos. Para os moradores, isso aqui era Belo Monte. Ok? Então, aqui, interior da Bahia. Representa a luta contra a dominação no interior no sertão brasileiro. Representa a luta contra quem? Contra o coronelismo, contra a humilhação, contra a exploração dos coronéis. Muitas pessoas dessas cidades vizinhas vão preferir morar aqui em Belo Monte do que ser humilhado pelos coronéis, né? Lá eles teriam mais respeito, eles teriam mais cidadania e eles teriam acesso à terra, nem que fosse um pedacinho de terra, tá? Nesse momento aqui, a religiosidade, né, ela vai servir como instrumento de contestação. Através do momento que Antônio Conselheiro falava sobre Deus, falava sobre Jesus, interpretava a Bíblia para essas pessoas, sempre ele colocava uma crítica social, tá? E por isso, logo depois, ele vai ser muito perseguido, tá? Gente, Antônio Conselheiro ele não foi o único conselheiro, tá? Tivemos dezenas. Ele ficou para a história porque ele foi o único a fundar uma cidade e lutar por muito tempo ali contra o status quo, ou seja, a situação vigente ali naquele território, né? Então tá aqui a luta, a história de Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel, nascido em Quixeramobim, no Ceará. Estava estudando para ser padre, tá? Ele era um grande intelectual, né? Estudou português, francês, latim, né? Leu a Bíblia umas 10 milhões de vezes, obras do filósofo religioso Santo Agostinho e etc. Só que aí aconteceram duas tragédias com ele. Primeiro, o pai dele morreu, ele teve que assumir os pequenos negócios do pai dele. E depois, qual foi a segunda tragédia? Ele se casou. O professor se casou, foi uma tragédia? Não, cara, ele se casou com uma moça não muito legal, que meteu um chifre nele e fugiu com um cabo da polícia militar. É que o professor, depois do chifre, ele ficou desorientado, né? Pô, depois do chifre o cara fica perdido. Ah, professor, não sei disso. Não te preocupa que tu vai saber. Faz parte da vida. Antônio Conselheiro. Aqui, gente, essa imagem ela é do filme, né, Guerra de Canudos, um filme antigo feito pela Rede Globo e mostra o Antônio Conselheiro como um fanático religioso. Algo que ele não era, tá, gente? Pelo amor de Deus, pelo contrário, ele era um cara muito inteligente. Você não pode pegar a interpretação preconceituosa do exército e do Estado da época aqui no final do século XIX. Então, depois do chifre, da morte do pai dele, ele abandonou a cidade, trabalhou como caixeiro, como escrivão, com um monte de coisa. Ele falou, quer saber? Eu não quero mais saber do dinheiro, eu não quero mais saber de mulher, eu não quero mais saber da vida mundana. Eu vou me dedicar às pregações religiosas. Virou o andarilho e por onde ele andava, ele fazia sucesso. Vai atrair vários e vários seguidores, 20, 30, 2.000 seguidores, e aí não vai ter como ele ficar andando para um lado e para o outro,
e vai fundar a pequenina cidade de Belo Monte. Nessa cidade de Belo Monte, né, você tem uma hierarquia, você tem uma organização administrativa. Então, para você ver como o Antônio Conselheiro não era fanático, não era leso, tá? Então, olha aqui, nós tínhamos 12 chefes, o comandante de rua, o comandante da guarda católica, a Santa Companhia. Então, tem tudo bonitinho aqui. Como se o Antônio Conselheiro fosse quase que um prefeito, né? Ele tinha ali o seu vice-prefeito, o seu secretário de urbanismo, né? O seu secretário responsável pelas compras lá fora. Eles faziam comércio lá fora, tá, gente? Eles se conectavam com o mundo exterior, eles compravam madeira, eles tinham uma agricultura muito forte. Era uma sociedade muito interessante, muito bacana, gente. Todo mundo que chegasse lá e conversasse com o Antônio Conselheiro, sendo uma boa pessoa, era muito bem recebida. Tá? Então existia ali uma solidariedade, uma cooperação. O cara que batesse na porta de Belo Monte, gente, ele receberia um pedacinho de terra, iria cultivar, e vamos supor, 30% do que ele produzisse, ele ia dividir com a galera, o aipim, a macaxeira, sei lá o quê. E ele ia receber da galera também um pouco de comida. Então era um modo cooperativo. Tá aqui, olha. Antônio Mendes, né, o conselheiro aqui, ele era um verdadeiro arquiteto. Por onde ele andava, gente, antes dele fundar a cidade, ele fazia pequenas obras. E antigamente o Estado, a igreja e os coronéis gostavam dele. Mas depois que ele fundou a cidade, ele começou a ser perseguido pelo Estado, pela igreja e pelos coronéis, porque ele vai lutar contra o status quo, né? Esse lado prático era mais um motivo pela qual, embora considerasse o conselheiro perigoso, o acolhiam com favor nas várias localidades por onde passava. Em suma, havia padres que o toleravam por causa das vantagens que a igreja oferia, e o poder civil apreciavam enquanto capataz de uma legião de mão de obra gratuita. O Antônio Conselheiro, a gente chegava numa cidadezinha, o telhado da igreja estava tudo velho, caindo nos pedaços. Ele pegava a galerinha dele e reformava o telhado. Pedia ajuda para os empresários locais e reformava o telhado. Chegava numa cidade, a ponte da cidade estava quebrada. Ele ia lá e reformava a ponte de entrada da cidade, de graça, para você ver como ele era gente boa. Havia poderosos, religiosos ou leigos, como fazendeiros, sertanejos, que tomavam iniciativa, solicitando ao conselheiro que visse trabalhar em seus municípios. Olha só, convidavam eles. Rendosa penitência para eles. Futuramente, essa simbiose se desequilibraria e o conselheiro seria o quê? Hostilizado, tanto pela igreja quanto pelo poder civil, ou seja, os coronéis, né, e o próprio Estado. Aqui a organização social que eu acabei de falar para vocês. Canudos mantinha relações comerciais com povoados vizinhos, então não vivia totalmente isolado, né? A população de Canudos vivia num sistema comunitário, todo mundo ajuda todo mundo. Ah, não pensa que é socialismo, tá, gente? Existia propriedade privada lá, né? A partir do momento que o cara recebia a terra era vista como dele. O gado, a casa que ele construiu, o cara construiu a casa lá quase um ano, ele ia dar de graça a casa dele? Não, é a propriedade privada dele, né? Os coronéis ficaram chateados com o Antônio Conselheiro, porque começou a faltar mão de obra para os coronéis das cidades vizinhas, né? Ah, e ainda tem, né, gente, a perseguição da igreja aqui, porque a igreja dizia que aquilo ali eram alguns fanáticos que não seguiam o cristianismo, né? Claro que eles seguiam, mas a igreja também, gente, estava preocupada com o Antônio Conselheiro. Por quê? Porque onde perde fiéis, a igreja perde o quê? Lá vem a sacolinha. Cadê teu dízimo, irmão? Tava tudo lá para Antônio Conselheiro. Então, gente, cada um tem o seu motivo aqui. E o Estado, professor? O Estado não gostava de Antônio Conselheiro, principalmente depois que ele fundou Belo Monte, porque ele pregava a desobediência civil. Ele criticava alguns pontos da República. Ele era antirrepublicano? Não, mas ele criticava alguns pontos, tá, que ele não aceitava com a nova Constituição de 91. Então você vê aqui, ele criticava o negócio do casamento civil, né? Não precisa de um papel, ele dizia, basta se casar perante aos olhos de Deus, né?
a imposição da certidão de nascimento e certidão de óbito também, ele não via como algo necessário, até mesmo porque em muitas cidades eram cobrados isso, tá, gente? Então, Antônio Conselheiro, ele criticava o pagamento de impostos, ele criticava que o pobre mal tinha o que comer e tinha que sustentar o luxo do presidente do presidente dos políticos lá na capital, no Rio de Janeiro. Então, por isso que incomodava, né? Com a Constituição, gente, de 91, eu não tinha falado, gente, agora aquele negócio de padroado, beneplácito, que eu te ensinei aqui na aula anterior, acabou, tá? Ado, cada um no seu quadrado, né? O Estado agora não tem nada a ver com a igreja. O Estado não vai mais nomear membro para a igreja e também o Estado não vai ter que financiar e bancar a igreja. Perfeito? Então, por tudo isso, eles precisavam de uma justificativa para destruir Belo Monte, né? Foram acusados de serem monarquistas, algo que não tinha nada a ver, né? A destruição. Os grandes proprietários estavam perdendo mão de obra, isso desestruturava o sistema do coronelismo no interior ali daqueles estados, de Pernambuco, da Bahia e tudo mais. A igreja perdia fiéis e grana. O republicano, né, se via ameaçado pelas ditas tendências monarquistas de Canudos, né? O sistema republicano, ele tinha que buscar um argumento, né, para poder destruir. E aí inventaram essa fake news que Antônio Conselheiro era monarquista. Não. Depois de terem sido derrotados pelos sertanejos em 3 expedições, as tropas do exército acabaram destruindo Canudos em julho de 1897. Gente, não foi fácil, tá? Para as tropas destruírem Belo Monte, tá? Primeiro mandaram lá só um grupinho do exército, da polícia, depois mais, pegaram muita bala, né? Depois tivemos o segundo grupo maior, o terceiro e nada. É interessante a desculpa que eles deram para começar a destruição aqui. Os conselheiristas foram numa cidade X lá e compraram madeira. O cara não tinha toda a madeira para entregar, falou para eles, olha, volta depois, volta daqui a 2 semanas, né, que eu vou dar a madeira para vocês. Né? Eu vou encomendar a madeira e tudo mais, e os conselheiristas deixaram, pagaram antecipado. 2 semanas depois, os conselheiristas voltaram lá para pegar a madeira, o cara mandou eles se lascarem. Não, não tem madeira nenhuma aqui, seus vagabundos, seus fanáticos. Ah, é? Pera lá. Vou chamar a minha galerinha e vamos pegar a madeira de volta. Vamos pegar a nossa madeira. Pegaram a madeira, deram tiro no capitão, uma dedada no prefeito e saíram fora com a madeira, que era justa, né? Que eles tinham pago por isso. E aí começaram esses ataques a Belo Monte. Então tá aqui, olha. Foto que retrata cerca de 300 pessoas que se renderam ao exército nos últimos dias de luta. Foram muito difíceis essas lutas, tá, gente? Aqui a gente está resumindo para vocês. Tá aqui o corpo de Antônio Conselheiro, que acabou morrendo. Nós não sabemos, tá, gente, exatamente como ele morreu, mas ele morreu pouco tempo depois de começarem os conflitos. Olha aqui, gente, a questão da imprensa. É muito interessante isso. Já veio em várias provas, né? Muitas lendas e mitos se criaram em torno de Conselheiro. Essa tira, né, essa charge, ela é da Revista Ilustrada. Essa Revista Ilustrada, gente, ela é muito importante ali no final do século XIX, início do século XX. Então você vê aqui o Antônio Conselheiro como pintando aqui, ó, pintando o Satanás, né, para ver como ele era demoníaco, né? Aqui ele está expulsando, né, os membros da República, podemos assim dizer, né? Aqui ele praticando o fanatismo. Aqui, gente, ele está proibindo a República de entrar na cidade de Belo Monte, né? Alto lá, aqui não passará, né? A República, gente, ela é personificada na mulher. Inclusive, por quê? Porque é uma cópia do ícone da Marianne, da França, das Marias francesas, das mulheres.
Então as mulheres viraram... A República precisava de uma imagem. Então o período da Revolução Francesa, que as mulheres tiveram grande participação, foi ali da Convenção da Assembleia Nacional para a Convenção. Então o Brasil, carente de ícones, né, copiou as mulheres da França como ícone da nossa República. Pode ver, gente, se você tem aí na sua cidade, né, na sua capital, geralmente, uma Praça da República, geralmente no centro tem uma estátua de uma mulher. E essa mulher é a Marianne, né? É uma mulher francesa. Mas aqui está personificada para Antônio Conselheiro, né? Então, a mulher não entra aqui, a república não entra aqui. E aqui já diz, né? Felizmente, né, o governo foi muito certeiro e acabou destruindo Belo Monte. Você observa isso, gente, nas obras de Euclides da Cunha, tá? Muito interessante esse livro, tá, gente? Quando vocês estiverem com o tempo aí sobrando, você lê aí Os Sertões, né? Ele conta muito a história do Brasil desse período, tá? E um pouco dessa história de Belo Monte. O exército foi lá, gente, e cometeu várias e várias atrocidades. Contaram, inclusive, com o apoio de polícias militares, de brigadas militares de vários estados. Tá? Cortaram cabeças, esquartejaram, botaram pedaço das pessoas conselheiristas ao longo das estradas para mostrar o que acontece quem luta contra a República. Beleza? Revolta da Vacina, 1904. É bem interessante, gente, a gente estudar a revolta da vacina depois da Covid, né? Então, um movimento muito grande anti-vacinação durante a Covid-19, e aqui você consegue entender muito bem o porquê, né? Início do século XX, o Rio de Janeiro, o centro e os bairros elegantes onde morava a elite carioca estava em processo de modernização, com abertura de ruas e iluminação de gás. Só que para isso, a gente tinha que expulsar os pobres que moravam no centro, que moravam em cortiços. E a elite carioca dizia que muitas dessas doenças aconteciam somente por culpa desses bairros populares. Então, como é que resolve? Expulsa os pobres. Isso é muito comum nas capitais do Brasil até hoje. Ladeando esse núcleo privilegiado, encontravam-se moradias pequenas e amontoadas, vielas e ruas estreitas, becos e cortiços e hospedarias sem higiene. Gente, muitas dessas hospedarias eram sem higiene por culpa dos moradores? Eram eles que queriam viver nessa falta de higiene? Não, porque eles não tinham dinheiro para organizar a parada e também o Estado não ajudava em nada, né? Não construía lá um sistema de esgoto bonitinho para eles, não construía lá um sistema de distribuição de água. Estamos no começo do século XX e isso só chegava para a elite. Então, a partir desse contexto, você vai observar a proliferação de muitas e muitas doenças. Febre amarela, peste bubônica, varíola. E para algumas dessas doenças, a solução é saneamento básico, né? E a Prefeitura do Rio e o governo federal só queria dar esse saneamento básico para a galera do centro, para a galera da elite. E dane-se o povo. Né? E a imprensa novamente não ajudava aqui, ó, dizendo que a vacina ia varar, né, todos os braços das pessoas, porque foi criada uma lei de vacinação obrigatória. Então o povo expulso do centro do Rio de Janeiro vai subir o quê? Os morros. Né? Então, dentro de um processo de urbanização segregacionista, excludente, o povo vai subir o morro. E o que o governo vai fazer? Nada. Dane-se esse povo que está subindo o morro, deixa eles para lá. Tá aí agora as consequências, né? O narcotráfico começou a dominar os morros cariocas a partir ali da década de 70. Zero saneamento básico, tá aí as consequências, né? O governo de Rodrigues Alves, que era o prefeito da época, pôs em prática um plano que relacionava saneamento e urbanização, sob a administração do prefeito Pereira Passos. Só que esse saneamento e urbanização era para a minoria do Rio de Janeiro.
Obras foram feitas com o sacrifício da população pobre que foi expulsa para longe e teve seus casebres e cortiços destruídos. Então imagina você, gente, que você morava a 10 minutos do seu trabalho e agora você está morando bem aqui em cima, onde daqui da sua casa lá para o trabalho você vai levar 40 minutos. Tu já está mordido aqui morando nesse barraco e depois, meses depois, vão dizer que tu vai ter que tomar um negócio na bunda? E lá ele. Não, é? Não, pô, não vou tomar nada na bunda. Obrigatório ainda, pelo menos se conversasse, né? Então, gente, não só a revolta por conta da vacina, é por conta desse processo excludente de urbanização. Soma-se, né, esses dois elementos. Tinha uns cabeças de boi aqui que ainda tinham umas ideias muito loucas. Ah, peste bubônica. Qual é a solução? Bora comprar rato. A gente vai pagar 10 conto por cada rato e aí nós vamos matar todos os ratos. Vamos chamar o povo para nos ajudar. O povo também carente, como o povo também não ajuda às vezes, né? Começou a criar rato em casa para poder ganhar um dinheirinho extra. Logicamente que não deu certo, a população de rato aumentou e as doenças, né, leptospirose, tudo mais, falei peste bubônica, perdão, leptospirose, né, principalmente aumentaram aqui. A solução, chamaram o cara que entendia, Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz, que era um médico muito respeitado, sanitarista naquele momento, andou por vários cantos do Brasil. Hoje no Rio nós temos o grandioso, importantíssimo Instituto Oswaldo Cruz. Falou, só tem uma solução, todo mundo tem que tomar a vacina. E o governo falou, vamos fazer uma campanha? Zé Gotinha? Não, bora começar amanhã essa parada. Criaram aqui, né, uma lei de obrigatoriedade. E nada que é obrigatório, gente, a galera gosta, né? Então a galera criou uma equipe aqui, o governo, né, de uma equipe, um batalhão de vacinação e o povo vai criar um batalhão anti-vacinação. E aí, parceiro, é porrada, facada, chifrada, muito, muito, muito tiro no Rio de Janeiro, né? O povo não vai aceitar essa lei de vacinação obrigatória. Então aqui o Oswaldo Cruz dando uma chicotada no povo, né? A imprensa muito criticou demais o Oswaldo Cruz e o prefeito Pereira Passos, tá bom? Então, gente, foram aplicar várias e várias vacinas, tinha o pelotão de vacina e o pelotão anti-vacina, que formaram vários esquadrões nos bairros para que o pelotão de vacinação não entrassem. Tá? Aqui, números de vacinados, segundo o historiador Sidney Chalub. Muito, muito bom esse livro aqui. Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial em São Paulo. Em 1904, os médicos conseguiram o seu melhor resultado em um século de serviço de vacinação. 87 mil pessoas vacinadas, considerando que a população da cidade do Rio em 1906 era igual a 811 mil habitantes. 108.009 pessoas foram vacinadas. Né? Era igual a 811. Tá. Não, lá. Em 1906 era igual a 811. 443 habitantes. 811 mil, né? 443 habitantes. 108 pessoas foram vacinadas por 1.000 habitantes no ano da revolta. Aqui é uma média, né? Aqui é a média, 108 por cada 1.000. Ou seja, o motim ocorreu quando o serviço estava vacinando como nunca conseguiu antes. Então estava tendo uma vacinação em massa. Iria dar certo. Só que aí o governo voltou atrás. Né? Por quê? Olha aqui, cara. O pelotão anti-vacinação. Então o cara ia trabalhar, quando ele voltava, a mulher dele estava chorando. Mulher, por que tu tá chorando? Ah, aplicaram na minha bunda. Como assim, mulher? O pessoal da vacinação. O cara chamava os cunhados, os primos, reunia e quebrava os caras da vacinação na porrada. Então foram muitos e muitos confrontos aqui, né? Ainda tivemos, gente, oportunistas militares tentando dar um golpe em Rodrigues Alves. Ainda teve aqui um motim, aqui, uma tentativa de golpe. Olha aqui, a morte conversando com o cara. Era muita gente morrendo naquela época, tá, gente? Se a gente não tomasse vacina da Covid, a gente ia morrer também, levar o farelo, tá? Delegacia de higiene, né? Uma limpeza indispensável aqui. É o Morro da Favela. Gente, tem gente que não acredita em vacina até hoje, tá?
Se você é um deles, não sou eu que vou te convencer a pensar diferente. Só peço para você ler os textos muito fáceis aí de Cambridge, da Fiocruz, né, de Oxford, né, que os cientistas vão mostrar para vocês como foram feitas essas vacinas da Covid, tá? Esses textos são facilmente traduzidos do inglês para o português, tá? Eu não sou especialista para falar no caso, né? Na charge publicada em Avenida, 3 de setembro de 1904, Oswaldo Cruz critica o Vasco, perdão, que é o cartunista, né? Critica a atuação de Oswaldo Cruz, que ainda foi alvo de versos sarcásticos. Os célebres cérebros. Nessa perfuração arteriana é o músculo doutor de alta ciência. Parece ver da natureza humana um campo vivo para experiência. Então é como se Oswaldo Cruz estivesse fazendo experiências com o povo carioca, algo que não era verdade. Em novembro de 1904, com as classes operárias, foi fundada a Liga de Combate à Vacinação Obrigatória. Em 10 de novembro e por mais de 5 dias, o Rio de Janeiro transformou-se numa praça de guerra. A desordem era tal que o governo decretou toque de recolher. Olha como o bagulho ficou doido. Qual foi o motivo? Qual foi o final? A lei foi revogada e as doenças aumentaram de forma exorbitante. Resumo da ópera: menos de 5 anos depois, as pessoas, a galera começou a fazer fila para se vacinarem, né? Impressionante, né? Aqui, ó, o centro do Rio de Janeiro, muito bonito, né? A orla de Copacabana, Ipanema, Flamengo, Botafogo, quando você estiver andando por lá, lembrem, né, que muita gente foi expulso dali. Por isso que hoje em dia é muito bonito, né? Uma grande contradição. O trabalho de demolição de casas e prédios de 1904 para dar lugar à Avenida Central, né? Vários cantos do Rio de Janeiro foram reorganizados. A festa de inauguração da avenida é em novembro de 1905. Várias ruas foram abertas. Um dos motivos, gente, da não aceitação da vacinação é porque muitas pessoas acreditam na medicina popular. Não acreditavam na medicina de Oswaldo Cruz, né? Muita gente acredita nas práticas médicas oriundas dos nossos povos indígenas originários ou de práticas oriundas dos povos africanos, né? Hoje tem muita gente de determinadas religiões que ouve, né, seus chefes religiosos falarem para não se vacinar e acabam não se vacinando. É o mal até hoje, né? Então aqui, olha aqui, ó, Sopona, o orixá dos Yorumbás, que tinha o poder de espalhar a varíola e proteger os devotos contra seus estragos, né? Então ele podia fazer o mal, mas também ele podia proteger. O orixá Yorumbá chegou no Brasil junto com os escravos, passou a ser o mais conhecido como Omolu ou Obaluayê, tá? Então existe, gente, né, essas crenças aqui. Como eu falei, gente, se você acredita, você tem todo o direito, tá? Não sou eu que vou convencer você aqui a se vacinar. Mas fica a dica, vacine-se, beleza? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui para nossa aula não ficar gigante, imensa. Logo, logo nós teremos a nossa segunda parte. Não esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!